para ti. Não, obrigado, cara. Eu agradeço o convite. Eu acho super importante essa troca de experiência, né? A gente, toda vez que a gente é convidado para falar para uma universidade, enfim, para uma instituição, né, envolvida com curso de arquitetura ou design, a gente fica muito agradecido e acho importante essa troca de experiência, enfim, entre escritório e universidade, né? Acho que é legal trazer um pouco disso. E, enfim, você até comentou, né? A Cíntia tinha pedido até para a gente colocar um título na palestra e foi um pouco isso que a gente pensou, construção da cor. Eu vou até explicar um pouquinho esse título, né, construção da cor, porque a gente vai falar muito realmente dessa aplicação da cor no espaço construído, né? Então, a partir do momento em que a gente está, de certa maneira, construindo essa abstração, que é a cor, que é essa sensação, né? Então, como passar desse desejo, dessa sensação para uma construção física, né? Por isso que eu dei fiz um pouco dessa paródia com o título. E eu vou compartilhar, eu trouxe aqui para vocês duas, na verdade, apresentações. Uma apresentação que eu montei propriamente do nosso trabalho para explicar um pouquinho para vocês. Eu vou explicar realmente a minha experiência de trabalho, né? Eu não sou um intelectual assim estudioso da cor, né? Assim, apesar de mexer muito com os projetos de cor, acabei tendo que estudar esse tema por conta do nosso trabalho mesmo. Mas daí eu vou falar mais com base na nossa experiência mesmo, no nosso processo criativo, como a gente entende um pouco a cor, com base nos nossos projetos, que é onde eu tenho mais facilidade e posso falar com mais tranquilidade também, enfim, sem ter que falar alguma bobagem assim sobre o uso específico da cor, né? Aquele estudo mais minucioso da cartela de cores, das cores complementares, secundárias, enfim. Então, vou explicar um pouco, vou passar um pouco dessa minha experiência através do nosso trabalho. Então, a primeira apresentação, essa que eu montei, que mostra um pouco desse processo. De uma maneira geral, trouxe alguns projetos de cor específicos para mostrar e uma maneira e um pouco de como a gente pensa. E eu achei interessante, depois de última hora, a gente está trabalhando atualmente em um projeto bem bacana, cromático, para a fachada de um edifício. E daí é uma apresentação que eu fiz de estudo preliminar para o cliente. Então, eu também achei legal, depois de passar essa primeira, passar essa segunda apresentação para vocês. Vou tentar também não demorar muito, mas que eu achei legal também trazer um pouco daí de como eu apresento isso para um cliente nosso, como que eu construí esse discurso e como que eu pensei nesse edifício em específico para fazer toda a construção cromática dele. Então, eu vou começar com a palestra aqui mesmo, que eu montei para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela, só para eu confirmar aqui? Sim. Ah, tá bom. Então vamos lá. Como eu falei, né, o título se deu um pouquinho dessa brincadeira, né? A cor, na verdade, né, é um elemento que ela está presente assim, né? Como posso dizer, ela nos circunda, né? Assim. Então, essa questão da construção da cor é um pouco como que ela se relaciona realmente com a construção da arquitetura, com a construção do espaço. E daí eu vou explicar um pouquinho, contar um pouco até a história minha e do escritório, né? O escritório é formado por mim e mais meu irmão e minha irmã, meus dois irmãos. Eles são arquitetos formados na FAO, USP, em São Paulo, e eu me formei em artes plásticas na FAAP. Então foi engraçado, né? Porque eu me formei em artes plásticas e depois fui me envolver com eles no escritório e a gente acabou montando o escritório juntos, onde eu acabei me envolvendo nos projetos gráficos e cromáticos dentro do escritório. Eu não tinha o conhecimento técnico do arquiteto, né? Fui adquirindo isso um pouco com eles, assim, da convivência, mas eu tinha um conhecimento, uma bagagem que veio um pouco tanto da faculdade de artes, e meio familiar mesmo, porque meus pais são artistas plásticos, então a gente sempre viveu muito esse meio artístico, enfim. Então essa questão até dessa sensibilidade com a cor, eu acho que a gente é uma coisa que veio sendo construída com a gente desde a infância, assim, pelo contato familiar, pela experiência.
E daí o escritório ele é multidisciplinar. Então aqui só para mostrar um pouquinho, então a gente faz tanto projetos de arquitetura, né, em várias escalas, tantos projetos de escala urbana, edifícios, interiores, apartamentos, residências. Então um pouco dessa multiplicidade de produção arquitetônica. Uma parte que é de comunicação visual, que essa é a parte realmente que eu sou o coordenador ali no escritório, que é toda a parte gráfica, que daí muitas vezes envolve, né, os projetos gráficos também, cromáticos, junto com os projetos de comunicação visual. Muitas vezes eles se misturam, né? Ele faz parte, de vez em quando, do mesmo escopo. Muitas vezes que a gente é contratado para fazer a comunicação visual de um prédio, algumas vezes a gente acaba intervindo também em ambientes, colorindo, enfim. E as intervenções urbanas, que são projetos mais voltados para intervenções artísticas e urbanas, que a gente gosta de fazer tanto na cidade, em prédios, enfim. Então a gente trabalha um pouco nessas disciplinas, nesses universos, né, que muitas vezes se tangenciam, né, se permeiam um ao outro. Então a gente construiu essa relação um pouco, né, entre essa produção artística, gráfica, de design, junto com a arquitetura. Isso é um pouco assim de como a gente montou o escritório. E daí aqui eu vou falar de 3 itens assim que eu gosto de introduzir e falar, que é processo, interface e projetos, né? Processo eu vou contar um pouquinho assim bem rapidamente um pouco desse passo, do passo a passo, o que eu falo, que eu chamei de entre a imaginação e a realidade, né? Aquilo que eu estava falando, como a gente concretiza um pouco do desejo, da intenção, dessa sensação que é a cor, como que a gente passa um pouco por uma metodologia disso ser transformado em realidade, em projeto, né? Então vou falar, esse é bem rápido até. Essa parte que eu chamo de conceito, intenção, desejo, né? Aqui são alguns croquis, alguns manuais, né? Alguns que veio do SketchUp, enfim, que vem um pouco que eu diria que é o início do conceito do projeto, né? Logicamente, a gente estuda muito o projeto, enfim, alguns projetos cromáticos acho que nascem junto, inclusive, com o projeto de arquitetura, né? Existem intenções muito claras dos arquitetos até em relação ao uso da cor, mas muitas vezes a gente recebe projeto de outros escritórios, onde eu só interajo realmente com a cor. Eu, exatamente por ser um projetista complementar, né, que faço trabalho de comunicação visual e trabalho de ambientação para outros escritórios também, além do nosso escritório. Inclusive, eu vou trazer muitos projetos aqui cuja arquitetura não é da NIT, né, são de outros escritórios, mas os projetos gráficos são da gente. E então tem um pouco disso de também estudar o projeto, entender qual que é a diretriz, qual que é a sua intenção do projeto, né? A cor, ela é muito transformadora, eu acho, né? Ela altera completamente a nossa percepção espacial, enfim. Então, é importante a gente ter essa intenção, quando eu falo esse desejo, esse questionamento muito claro na nossa cabeça, né? O que a gente tem, qual que é o nosso intuito de projeto quando a gente vai usar a cor em algum projeto, né? Assim, qual que é a nossa intenção? É destacar um material, de vez em quando é ao contrário, né? Você não quer destacar, você quer camuflar ele, de vez em quando é fazer a identificação de um programa em um edifício através da cor. A cor, ela assume várias funções dentro da arquitetura. Então, esse início eu acho importante, esse início que é mais livre, onde você tenta buscar uma intenção e o que você quer exatamente dizer com aquilo, o que você quer destacar no teu projeto, o que você não quer destacar. Então, assim, é aquele momento de criação onde realmente a imaginação tem um papel importante, o lápis, o croquis à mão, é onde as coisas estão mais soltas e você tem uma intenção, vai mais iniciar um conceito. E é engraçado, porque eu falo que cor que é sensação, né? Porque muitas vezes a cor, ela é difícil você explicar para o outro de vez em quando, até a cor que você está vendo, né? Tirando o nome da cor, né? Que você explica, ou enfim, uma referência de cor. Muitas vezes é uma coisa que tem a ver até com o seu humor, com a luz que está batendo. Então, a cor, ela tem essa, eu chamo ela de quase sensação. E você passar essa sensação, né? Desse início, desse conceito, para uma realidade, que esse segundo passo que eu dou, daí ele passa por uma pesquisa, né, que você acaba caindo daí nas referências que você tem em produtos do mercado, nas técnicas, cartelas, né, que eu fiz um pupurri de imagens com algumas amostras, né, desde cartela Pantone, né. O Pantone é uma coisa que eu acho muito engraçada, porque ela é uma referência de cor
que ajuda a gente a pontuar, né, falar a mesma língua, eu diria, no universo cromático. E ela é uma ponte de passagem, né, porque toda a cor que a gente está imaginando, ela vai, de repente, para o papel. Depois do papel, ela, de repente, vai para o monitor. Do monitor, ela ainda vai daqui para as amostras físicas. Então, você tem um número de passagens para seguir daquela tua ideia inicial até chegar aqui, né, até você botar o pé no chão e ver o que o mercado te apresenta. Então, você vai ver que muitas vezes os projetos cromáticos, da ideia inicial que você teve, você vai ter que se adaptar muitas vezes a questões mercadológicas, né, de produto, de linha de produto, o tipo de material que você está usando, a marca da tinta. Então, eu gosto de passar um pouco por esse processo para a gente ver como aquela intenção inicial do desejo, depois ela tem que ser retificada, eu diria, de maneira mais técnica aqui, para a nossa realidade de mercado e o que a gente tem disponível de produto. Então, essa passagem dessa cor imaginada, como eu falei, essas várias etapas que você vai passando, é inevitável a gente cair um pouco no que está sendo oferecido, né, no que existe no mercado, né, como produto. Aqui, inclusive, aqui tem desde cartela de cor coral, Pantone, de piso, de granulado, de vinil adesivo vinílico, fórmica, mostra de pigmento que vai para concreto, enfim. Então, são inúmeros materiais que eu acho importante depois, né, que você tem aquela ideia inicial, o desejo, você parte para essa parte mais de pesquisa, né, de pesquisa do que é realmente disponível, o que você pode fazer da sua ideia inicial. E por último, realmente o teste, né, o teste em obra, que realmente botar um pouco em prática o que você imaginou, você já passou pelaquela questão do produto, da técnica, e daí você vai começar a testar isso no espaço construído mesmo. E eu acho engraçado, né, porque principalmente com tinta, né, vocês podem ver aqui que tem muito teste, são todas fotos de obras nossas, tá, assim, de testes que eu vou tirando, fotos que eu vou tirando ao longo dos testes de cor, enfim. E é muito engraçado, porque a cor ela tem essa presença tão marcante, né, de transformação do espaço, enfim, e ao mesmo tempo ela é tão abstrata, né, porque ela só muda uma percepção visual, né, e ao mesmo tempo, por outro lado, ela é matéria, né, muitas vezes até numa obra de larga escala, você tem que até entrar em cálculo estrutural, quantidade de tinta pelo peso da matéria, então ela tem essa contradição, vai de ser algo tão abstrato, tão leve, né, leve assim, de não ser tão palpável, né, ser mais para o olhar e ao mesmo tempo ser muito físico, né, e ter matéria e ter peso. Eu acho isso interessante, assim, é uma espécie de uma contradição, na questão cromática que me interessa muito. Então, esse ponto eu acho legal falar um pouco que eu acho que é isso, que eu chamei de entre a imaginação e a realidade, né? Então, como a gente concretiza um pouco esses passos que a gente passa, e muitas vezes está ligado a questões de mercado, como eu falei, questões financeiras. Então, é engraçado como aquela intenção, né? Isso até na produção de arquitetura, mas como aquele desejo inicial tem que se adaptar depois a todas as condições espaciais, de mercado, custo, enfim, até você ter um resultado interessante, né? E como a gente passa por várias amostras de cor, enfim, até chegar na tonalidade que a gente gosta, porque muitas vezes também você sai de uma cartela também de cor, mas mesmo assim quando você faz o teste na realidade, aquilo muda muito, porque você está em outro ambiente, uma outra luz. Então, essa seria a última etapa que eu chamaria desse processo, de 3 passos aí entre o conceito, a definição do material e a execução, Então é legal porque conta um pouco desse processo, como transformar essa intenção em realidade. Aqui o item 2 que eu vou apresentar para vocês, que eu chamei de interface, né? A relação do projeto gráfico cromático com o espaço construído e os diversos sistemas construtivos. Aqui é importante porque aqui mostra um pouco de como a gente gosta de usar e entender a arquitetura. Eu acho que muito da aplicação da cor no espaço construído vem de uma análise prévia do próprio projeto de arquitetura, né? O que ele te oferece de potencial, como eu falei, o que você quer destacar naquele projeto, entender um pouco do sistema construtivo, entender do espaço construído, e eu acho que não tem uma regra isso, né? Porque muito depende, como eu falei, da tua intenção de projeto, se de vez em quando é esconder, desconstruir, evidenciar, então depende da intenção, então eu não diria que existe uma regra
para ser seguida, né? Não existe uma cartilha de como usar a cor, porque vai depender muito de qual que é o seu objetivo, mas existe uma certa análise que eu gosto de fazer no projeto, que exatamente define muito a interface de como que eu chamo, né? Como eu vou usar a cor nesse espaço construído, como que ela vai se relacionar com esse espaço construído. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de projeto aqui que evidenciam um pouco esse tipo de raciocínio. Esse aqui é uma escola que a gente fez uma pintura de fachada, enfim, e daí, como aqui a relação até espacial, como a gente pode ver, a gente brincou de uma gradação de cor, né, uma espécie de um gradiente que a cor vai se diluindo, e a gente tomou partido da própria paginação do bloco aparente, né? É uma escola, né? Então ela tem todo esse bloco estrutural aparente. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é tornar um projeto também mais intuitivo e mais fácil de executar, ou seja, tomar partido do próprio sistema construtivo que foi apresentado para a gente, né, no projeto, e utilizar ele como o nosso módulo, né, de projeto. Então, nesse caso, né, a gente quis evidenciar, a gente poderia ter feito uma pintura que negasse isso, como eu vou mostrar em alguns outros casos, e tentasse esconder isso. Nesse caso, a gente achou bonita, a fachada era toda frisada com esse bloco no prumo, então a gente achou que era legal tornar esse módulo, tornar essa construção do bloco evidente. Então, nesse caso, a gente tomou partido disso e evidenciou um pouco desse sistema construtivo e fez todo o projeto de cor das mudanças, seguindo a paginação dos blocos estruturais. Aqui no cantinho tem uma foto da fachada, né, da escola, onde a gente também se utilizou do mesmo metodologia, a gente fez toda a mudança de cor exatamente onde acontecia a divisão do módulo. Aqui é uma chapa perfurada, tá? Então, a chapa perfurada tinha uma certa dimensão, né, máxima que ela poderia vencer, e depois você tem os montantes e a modulação dessa chapa. Então, de novo, a gente achou legal evidenciar o sistema construtivo de montagem do painel de chapa perfurada e resolveu fazer também a mudança de cor exatamente na mudança da chapa, evidenciando de novo o sistema construtivo. E ali em cima, a parte mais gráfica vai da comunicação visual dos números, que também fizemos de acordo com a escala do bloco. Então, eu acho legal essa análise prévia do projeto para entender como que você pode tomar partido e usar o próprio potencial do projeto e até facilitar na execução, né? Porque isso de certa maneira economiza, um projeto em termos de você ter que representar cota, medida, você sabe, né, para quem vai executar o projeto, você sabe que vai ser muito mais intuitivo dele fazer a mudança de cor onde já está paginado lá na frente, né? Ele vai evitar do cara ter que ficar medindo. Então, a gente gosta também de pensar um pouco nessa facilidade de execução do projeto, né? Aqui tem dois casos até parecidos, até com o anterior, mas distintos. Essa aqui, eu até gosto muito, essa é uma garagem, um projeto gráfico cromático que a gente fez para o interior de uma garagem, e mostra o potencial transformador da tinta, né? Então, eu gosto muito dessa potência que a tinta possui, porque é relativamente barato, comparado com qualquer tipo outro de revestimento da arquitetura, né? Uma textura, uma massa, um painel, enfim, a tinta ela tem um custo-benefício muito bom, ela tem uma ocupação de área muito possante, né, em termos de superfície, em metragem quadrada, e uma potência transformadora, né, de percepção do espaço incrível. E aqui nesse caso da garagem, até o contrário, né? A cor aqui, ela passou por cima das vigas, passou pelos pilares, a troca de cor não se deu pela paginação do bloco, se deu pela modulação da vaga, no caso. Então, aqui a diretriz já foi outra. E tem um fato interessante de como também a própria projeto de luminotécnica também ajudou a demarcar esses dois túneis, né, de luz e cor, né? Então, como também eu vou mostrar isso no próximo projeto, como a cor e o projeto e outros projetos complementares, como de luminotécnica, também são importantes de vez em quando, como eles se conversam e um potencializa o outro, né? E aqui do lado direito, uma imagem do mesmo projeto, onde a gente daí resolveu novamente reforçar a estrutura do bloco aparente, até deixamos frisos entre blocos sem pintura para deixar essa marcação do módulo bem marcada. Então, são raciocínios até no mesmo projeto diferentes. Um onde a gente resolveu esconder um pouco e passar a tinta por toda a estrutura, e o outro onde a gente resolveu evidenciar um pouco do sistema construtivo dessa circulação vertical aqui das escadas. Esse aqui é um projeto cromático também feito por uma outra garagem. A gente gosta muito de fazer os projetos da garagem, né? Primeiro porque são ambientes muito crus, né? Onde você tem pouco revestimento. Geralmente é muito concreto aparente, e essa
essa relação entre o concreto, a cor aparente, né, a cor aplicada e o concreto aparente, eu acho muito bonito. Então a gente sempre gosta também de deixar alguns elementos do concreto exposto para valorizar a pintura e não pintar também toda a superfície para empastelar aquilo tudo que de vez em quando acaba grudando tudo, né? E você acaba, nesse caso, né, específico, não era a nossa intenção. Então aqui, o que eu gosto muito desse projeto, primeiro, que o projeto de luminotécnica ele foi feito com base também no projeto cromático, então a gente valorizou todo o perímetro e os pilares que recebiam pintura, o ritmo das linhas, né, gráficas, e vocês podem ver que esse gradiente de cor se deu através de uma cor só, né, ele passa desse cinza para o azul, mas só pela diferença de tamanho de modulação de cada peça gráfica que a gente foi criando. E você vê que também a gente teve um raciocínio de pilar, né? Então o pilar não recebe a pintura e ele dobra para o piso sem a pintura, fazendo uma continuidade do concreto aparente. Então tem várias nuances de projeto que a gente gosta de analisar, assim, do espaço construído para poder ter uma aplicação que a gente acha que ajuda a potencializar esse espaço. E se tratando de uma garagem, como eu falei, de ser um espaço muito cru, como a cor transforma, né? Enfim, a percepção desse espaço e traz uma energia totalmente diferente, né, para o ambiente normalmente que seria quase que normalmente né, dentro do mercado imobiliário, que é quase negligenciado, né, isso tem mudado muito nos últimos 10 anos, enfim, a área de garagem tem sido tratada agora com mais cuidado, mas antes, até quando eu comecei no escritório, eram áreas muito negligenciadas, né, onde a gente só tinha as marcações de demarcações viárias e tal, e hoje a gente tem projetos bem complexos e bonitos para esses ambientes, que são ambientes muito crus e secos. Aqui também um caso que a gente fez um projeto de pintura sobre um elemento pré-fabricado, que é uma modulação dessas, uma espécie de uma veneziana, né, de concreto Neorex, que é a marca. E o que eu gosto também desse projeto? De, mais uma vez, a gente não pintou todo o elemento, né? Nossa intenção não era esconder ele, a gente acha que tinha uma certa beleza no elemento pré-fabricado, então a gente só pintou as aletas internas, deixamos várias aletas sem a pintura, fizemos uma combinação de cor de um universo mais ou menos monocromático, ela vai de um verde até um mostarda, passa por um ocre, para formar uma composição que vista de longe ela tivesse um certo ritmo inteiro mais quente, né? Elas não são cores que estão muito conflitando uma com a outra, né? E o que eu acho bonito foi essa escolha aqui que eu queria evidenciar, que é exatamente de só pintar a letra, então deixar toda essa borda do pré-fabricado com a concreto aparente, algumas aletas sem pintar. Eu acho que sempre, como eu falei anteriormente, que essa diferença entre ter pintura e não pintura é importante para valorizar a área pintada. No caso aqui, como a gente não queria esconder, até se tem falha no concreto que a gente acha bonito, enfim, a gente não quis esconder isso, a gente fez uma pintura muito pontual, onde ela acaba contrastando entre o elemento cru mais mal acabado do concreto e o elemento mais pintado, enfim. E a gente pintou exatamente essa parte onde você tem uma incidência maior de luz, onde você acaba acendendo um pouco esses elementos e criando um ritmo, né? Até transformando um pouco a percepção desse grande muro de concreto de venezianas para ganhar uma certa dinâmica, ganhar um pouco mais de vida, né? Aqui já é um caso quase que oposto, né? Vocês podem perceber que nesse projeto, aqui é um projeto de pintura que a gente fez para um bicicletário. A cor é uma cor preta, né? Ou seja, a gente resolveu quase eliminar quase a percepção da superfície, né? Do pilar, da diferença de encontro de piso e parede, apesar do piso estava bem sujo nessa foto, então ele ainda se destaca bastante, mas a ideia foi quase mimetizar tudo que está dentro dessa mancha preta. Vocês podem ver que a nossa referência de pintura aqui foi outra, foi os próprios vértices dados pela arquitetura. Como eu falei, eu sempre gosto de pensar no projeto cromático a partir de algum critério do projeto construído, né? Seja, como eu falei, o elemento pré-fabricado, do bloco estrutural, nesse caso, os pontos, os vértices da arquitetura. E nesse caso, a nossa intenção foi realmente até mimetizar aqui, não destacar, então mimetizar o equipamento, mimetizar pilar e tal, e criar uma certa distorção no espaço. Inclusive, os projetos que eu vou mostrar agora para vocês são mais nesse sentido, onde o viés não foi destacar um elemento estrutural, mas, ao contrário, foi, de certa maneira, desconstruir o espaço através da cor, da aplicação da tinta, para ter uma outra percepção espacial. Aqui, então, esse caso foi esse projeto do bicicletário. Esse aqui é um projeto do Gui Matos, que fica em São Paulo, um prédio comercial,
onde o arquiteto já tinha 4 tonalidades de cor, só que ele fazia uma cor, no caso, o próprio arquiteto estava sugerindo uma cor por andar, e a gente acabou achando que isso estava blocando muito o prédio, enfim, e deixando os corredores muito longitudinais, muito rígido. Então a gente propôs uma pintura ainda seguindo nas 4 cores que o arquiteto já estava usando no projeto, porém fragmentando não, né, distorcendo totalmente, fazendo com que isso atravessasse completamente a parte de circulação, janela, porta, ou seja, aqui é quase que a gente desconsiderou o que estava sendo aplicado, né? A gente quase desconsiderou a arquitetura, a gente desconsiderou janela, desconsiderou porta e passou realmente com esse gráfico por cima de tudo. E é engraçado, porque gerou um efeito onde você pode perceber que um pouco a circulação central, a prumada vertical também pintada em grafite, ela acaba se soltando mais do projeto e vira um elemento à parte. Então, é bonito, como eu falei, como você pode perceber que o uso aqui nesse caso da cor não só quebrou um pouco essa percepção blocada desses 4 pavimentos, como ela também soltou toda a estrutura de circulação e prumada vertical do prédio. Então, também evidenciou muito esse elemento de circulação, né? Então, nesse projeto, além de ter dado uma camuflada, eu diria, e criado um ritmo diferente nas paredes, elas também evidenciaram muito a estrutura de circulação do prédio. E isso acaba funcionando de maneira intuitiva até para quem usa o edifício, né? Porque você acaba entendendo o que é circulação, você solta alguns elementos, você entende o que é elemento metálico, você vê que aqui tem uma cor do próprio material, que, se eu não me engano, é um revestimento, uma placa cimentícia, aqui você tem uma cor grafite do elemento metálico, a cor amarela da alvenaria. Então você percebe que a cor acaba destacando vários elementos enfim, separando várias estruturas do edifício. E nesse caso seria um caso extremo, que foi um projeto de pintura de fachada que a gente fez para um edifício em São Paulo, onde realmente a gente praticamente desconstruiu o prédio, né? E é engraçado, porque apesar de a gente ter desconstruído, a gente levou em conta a arquitetura do prédio. Como vocês podem perceber, as linhas, esse parâmetro de linha amassada, né, distorcida, ele partiu do tamanho das aberturas de varanda. Então a gente fez uma leitura do prédio, né? A gente entendeu a leitura do prédio, que era uma repetição muito forte desse elemento horizontal. Partimos tomamos partido disso, né? Então a gente reforçou essa estrutura horizontal e depois foi desconstruindo ela para deformar a percepção do prédio. Então é muito engraçado, o prédio parece que está amassado, você não sabe exatamente onde que começa um pavimento, onde termina outro. Então aqui a intenção foi outra, a intenção não foi nem destacar a varanda, nem destacar um elemento estrutural, foi ao contrário. O prédio tinha uma massa muito grande, então a intenção foi, de certa maneira, deformar essa massa para ele ter uma percepção dentro do contexto urbano da cidade bem destacada e bem diferente. Você vê até que dentro do contexto aqui do entorno, né, você vê que você tem um entorno muito racional, né, de linhas ortogonais, de pinturas verticais, e o prédio tem esse destaque por realmente trabalhar com um plano totalmente distorcido, enfim, amassado. Aqui eu já vou falar de um outro elemento, onde era um painel que a gente fez. Na verdade, aqui é só um mock-up do painel, ele vai ser um painel de fechamento de uma garagem de um edifício em São Paulo, e onde a gente tomou também partido, teve uma certa inteligência de poder usar o elemento da cantoneira. Ela foi colocada, no caso, a gente também ajudou a posicionar ela, enfim. A gente tomou partido da geometria da cantoneira, ela foi fixada a 45 graus, o que permite uma mudança de percepção, né, cromática para quem sobe a rua, muito diferente de quem desce a rua, por exemplo. Então a cor, o painel ele muda, né, completamente de cor de acordo com o seu ponto de vista. Então, para quem está subindo a rua, você vê esse painel inteiro com um gradiente de cores frias, né, de uma tonalidade clara para uma cor mais escura do azul. E para o outro lado, quando você vai para o outro lado desse painel, você tem uma gradação toda de cores quentes. Quando você olha o painel de frente, ele tem essa grande mistura, quase um carnaval de cor. Então, um pouco explicando também dessa interface com o material, né, com a espacialidade, com essa peça metálica de cantoneira. Então, como a gente tomou partido desse elemento pré-fabricado para criar uma sensação cromática bem interessante de arte cinética, né, que se muda de acordo com o ponto de vista. Indo por esse caminho até dos revestimentos, esse aqui é um caso... Eu não gosto tanto das cores, inclusive, falando particularmente das cores desse projeto, eu não sou muito fã,
mas a gente acabou ficando até preso quando eu te falei da questão até de mercado, quando a gente falou disso, a gente usou, é um revestimento de PVC padrão muito usado em garagem, né, para você cobrir a cortina de diafragma, né, que são aquelas paredes de contenção da garagem, que muitas vezes o arquiteto, o incorporador não gosta de deixar aquilo à mostra, né, porque tem infiltração, tem aquela cara muito de caverna, e a gente, muitas vezes, é uma demanda da construtora, do arquiteto, enfim, incorporadora, de ter que revestir isso com PVC. E esse aqui é aquele PVC padrão de mercado usado em garagem, né? Preto, branco e amarelo. E daí também é legal entender um pouco como você pode, muitas vezes, subverter a parte gráfica de uma garagem, a questão cromática, apenas fazendo uma montagem diferenciada de um material muito básico de mercado. Como eu falei, as cores eu não acho que são as melhores, mas são as que tinham na época, né? A pronta entrega. Mais uma questão, né, de projeto, nosso desejo todo ainda tem que passar, além de custo, tem que passar por prazo, né, prazo de entrega, reobra, então, muitas vezes a realidade acaba sendo um pouquinho cruel, né, com a nossa intenção de projeto. Então, como eu falei, as cores não são as que eu mais gosto, mas o fato de a gente conseguir subverter o uso desse material e aplicar ele numa disposição diferente já deu uma característica totalmente diferente para esse espaço. E aqui, levando isso ao extremo, essa aqui foi uma fachada que a gente fez para uma loja, uma espécie de um stand, na verdade, para a Ideias Arvos, que é um cliente nosso, onde, mais uma vez, a cor se deu pela apropriação da cor do próprio material, né? Então, é uma fachada muito translúcida, né? Aqui a gente está num momento da foto até de lusco-fusco, onde você tem muito da parte de dentro da loja aparecendo, né, a luminosidade, mas, ao mesmo tempo, ainda tem uma suficientemente luz externa para poder iluminar as cores da fachada. E aqui a gente fez um grande gradiente de cor, e é bacana porque a gente tem uma gama, né, que parece quase um arco-íris, mas só se deu através de 3 cores. Daí a mudança de cor se deu apenas pelo ritmo do uso e disposição dessas 3 cores, né? Então apenas esse ritmo e sequência cromática dessas 3 cores gerou esse grande gradiente. E foi bem legal, porque é uma corrente plástica, na verdade, bem leve, então você pode atravessar isso facilmente, ela cintila com vento, e diferente daquele PVC, ela tem cores um pouco mais interessantes, apesar de serem cores ainda primárias, mas como eu falei, a mistura disso acaba gerando outras cores, né? Então esse projeto é engraçado, porque você vê dessa escala mais próxima, são cores muito primárias, mas quando você vê o projeto muito de longe, a mistura dessas cores primárias acaba se diluindo, né? E você acaba tendo outras cores, né? As secundárias, enfim, acabam aparecendo aí através do uso desse material. Então, de interface foi um pouco isso. Então, como eu acho importante, né, essa análise dos materiais, de como você quer usar, análise do projeto de arquitetura, o que ele pode te oferecer. Então, eu acho interessante sempre você entender muito bem, né, do projeto, entender muito bem da tua intenção. Eu costumo falar, né, a gente não precisa ter resposta para tudo, mas a pergunta acho que precisa ser muito clara, né? Muitas vezes a gente não tem a resposta, mas eu acho que na hora de você ter essa intenção, que esse questionamento, a pergunta, ela precisa ser muito, muito objetiva. A resposta nem sempre, né? E aqui eu vou mostrar alguns projetos bem emblemáticos e marcantes que eu gosto, que a gente desenvolveu ao longo desses anos no escritório, né? O escritório já está com mais de 20 anos, eu estou trabalhando com meus irmãos há mais de 10, eu me juntei um pouco depois, então aqui a gente tem pelo menos um histórico aqui de quase 10 anos de projetos, e alguns são bem completos, são projetos cromáticos que vão desde a fachada dos edifícios até a parte interna, então são projetos que eu gosto bastante. O primeiro é o Edifício João Moura. O Edifício João Moura é um projeto cuja arquitetura é do escritório, então, de certa maneira, o projeto cromático nasceu junto um pouco com a construção do prédio, diferente de algum projeto, né, como eu estou fazendo, como vou até mostrar para vocês que eu faço um projeto cromático para um outro escritório, esse não, esse nasceu inteiro dentro do escritório. É um projeto que fica perto da ponte da Sumaré, em São Paulo, em Perdizes, e ele é muito interessante, né? Vou mostrar depois a situação urbana, porque ele está do lado de um viaduto, então essa empena aqui lateral, ela se dispõe quase como uma grande tela para a cidade. E esses fechamentos laterais até vieram de uma questão de legislação por conta de compartimentação de piso, por conta de projeto legal de incêndio e tal. Então foi uma coisa que não estava no projeto inicial, esses fechamentos, e a gente acabou tomando partido, ele teve que acabar sendo fechado por alvenaria, né, por conta dessa questão legal do projeto de bombeiros, enfim.
E a gente acabou tomando partido desse fechamento e falou, putz, por que a gente não usa logo, já que a gente vai fechar essa lateral do prédio, ela vai estar voltada para um viaduto, vamos tomar partido e usar isso como uma grande empena, né? Uma grande tela, para a gente poder brincar. E aqui também foi dado, assim, a própria arquitetura já tinha sugerido um revestimento que pudesse aguentar, né, muito ao tempo, então que não é uma pintura, na verdade, é um laminado TS, é o que a gente chama de fórmica, né, é que fórmica é uma marca de um laminado, no final a gente acabou se apropriando desse nome e a gente acaba chamando o produto de fórmica, mas na verdade é um laminado TS que a gente chama, então as cores já vêm de fábrica desse laminado. Eu vou mostrar um pouco do projeto, da intenção inicial, para vocês verem que ela era muito mais rica, muito mais interessante do que a gente conseguiu encontrar no mercado. Então, eles foram os estudos iniciais para esse edifício, onde vocês podem reparar que teve uma coisa interessante. A gente aproveitou o próprio escalonamento do edifício. Então, vocês podem reparar, até vou voltar na foto anterior, que a mudança cromática e o ritmo de cor se dá através desses escalonamentos. Então, assim, a gente resolveu também fazer a mudança de cor seguindo esse ritmo diagonal do escalonamento do prédio para valorizar um pouco essa fachada escalonada, né? Em vez de blocar por andar, por exemplo, por fatia, a gente fez inúmeros testes, mas a gente sempre achou mais bonita esse tipo de diagramação onde é reforçada realmente uma diagonal, esse sistema de escadinha do prédio. E como vocês podem ver aqui, a gama cromática é enorme, né? Eu diria que em cada um desses estudos a gente deve ter pelo menos umas 7, 8 cores aqui dentro de cada um desses estudos. E quando a gente foi para o estudo de verdade, né, que está a elevação planificada, você vê que a gente já diminuiu para uma paleta de 4, e inclusive uma foi mudada de última hora porque uma linha saiu de mercado, para você ver o tipo de adaptação de projeto que você tem que fazer, né? Na última hora, uma das linhas saiu de mercado por uma questão de venda, tá? Uma questão econômica, para você ver como questões econômicas e políticas, enfim, influenciam no nosso projeto de cor. Mas uma linha saiu de mercado, a gente acabou fazendo uma substituição de última hora, enfim, e o projeto acabou, aqui é uma elevação planificada das duas fachadas de projeto, feitas com esses laminados TS, com essas 4 cores, né? Então a gente fez essa espécie dessa gradação com as 4 cores, e na parte interna do prédio, a gente fez também um projeto de pintura, daí, que a gente até botou, né? Eu falei que eu não estudo tanto a questão da cor, mas nesse caso a gente construir um discurso das cores complementares, né? Ou seja, as cores externas eram essas cores mais frias e as cores opostas, né? Que eu diria as complementares das cores frias, que são, eu não sei nem se estou falando besteira, não é complementar, né? Mas as cores opostas no círculo de roda, que são as cores mais quentes. Você tem o verde em oposição ao vermelho, o amarelo em oposição ao azul, enfim. Então a gente resolveu quebrar um pouco a fachada mais fria, né, que está voltada para a cidade, para o ambiente público, e quebrar um pouco e trazer as cores mais quentes, um pouco mais cítricas, para dentro do prédio, formando esse contraponto. Aqui já são fotos do projeto executado, né? Então a gente pode ver esses 4 painéis essas 4 cores nos painéis de laminado, conformando todo esse ritmo de fachada, né? E como isso se destaca também no entorno, né, da cidade, eu acho interessante, porque a gente tem um entorno, uma massa muito cinzenta, né, no entorno, em geral em São Paulo, né? Então, o prédio ele tem esse destaque muito grande no entorno. Aqui a gente pode ver bem, né? Então a gente usou também a troca de cor na troca de modulação dos painéis, aquela questão de evidenciar um pouco o sistema construtivo, né? Então a gente não fez nenhum tipo de cor que atravessasse em diagonal o painel, mesmo porque construtivamente ia ser muito complicado. Então esse tipo de raciocínio ajuda muito a evidenciar o sistema construtivo do prédio, que é muito bonito. Então, quem olha o prédio de longe sabe que são painéis que conformam a cor, que não é uma pintura sobre massa, porque você vê as juntas dos painéis, você vê a mudança de cor de uma junta para outra. Então, esse tipo de detalhe é muito interessante. E aqui é a relação dele com o viaduto. Então, vocês podem ver que ele é uma espécie de uma grande tela aqui para esse viaduto, então, o que é muito bacana. E como ele se destaca aqui no entorno, né? E aqui a parte das pinturas internas, que ficaram com essas cores mais quentes, mais amarelas. E quando você tem o prédio nessa visão mais noturna, você vê que é bem legal, porque você tem a fachada mais fria e o prédio aceso à noite mais quente. Então você tem um pouco essa dicotomia entre as cores quentes e as frias, né, na construção do prédio.
Esse aqui é o projeto, chama Lidiane 1. Esse é um projeto também cromático, puramente cromático. Esse projeto era um projeto de requalificação de um conjunto habitacional de baixa renda, tá? Um Singapura, em São Paulo, onde o escritório de arquitetura era o Andrade Moretin, arquitetos, que eu já fiz muitas parcerias também, e eles tinham que fazer esse projeto de requalificação desse conjunto habitacional que era um Singapura, um conjunto que foi muito replicado, né, nos anos 80 em São Paulo. Aqui do lado tem um outro conjunto da Coab, que também é ideia do governo do estado, se não me engano, esse da prefeitura. E a gente foi chamado para fazer a requalificação. Só que o que era a requalificação? O escritório de arquitetura estava responsável em fazer a requalificação dos espaços aqui, né? Mais de criar quadra e tal, porém a gente não podia mexer na arquitetura do prédio. Então, requalificar o conjunto, a gente entendeu que um projeto cromático ia ajudar um pouco a requalificar ele, de certa maneira, visualmente, né? Que fosse, por mais... Não ia mudar nada, né, na arquitetura, enfim, mas ia mudar muito um pouco da sensação de quem morava lá, né? Primeiro porque esse conjunto era muito blocado, né? Ele tem essas cores pastéis, ele fica muito próximo à marginal, tá? Ele fica numa área que tem favela no entorno, ele recebe muita fuligem da marginal, então ele tem essas cores muito pastéis, que fica muito escura, era uma questão. Ele tem pouca dinâmica, né? Porque os blocos seguem todas as mesmas cores, então eles acabam grudando e blocando, então dando um peso muito grande, pouca personalidade, eu diria, vai pouco individualidade, né? Para quem mora aqui, se você mora no bloco A, bloco B, bloco C, quase que tanto faz, né? Então essas questões estavam um pouco girando a nossa cabeça para a gente poder pensar como que desfazer um pouco essas questões que eu falei, né? Como disfarçar um pouco a questão da fuligem, como deixar esse ambiente um pouco mais dinâmico e menos pesado, como interagir com as cores muito vibrantes do entorno, né, dessa construção mais vernacular, que é a favela que está do lado. Então, são várias questões, como eu falei, que a gente teve que buscar, né, pensar em algumas respostas através de um projeto de cor de requalificação cromática. Então, esse aqui é o mapeamento inicial que a gente fez. A gente escolheu cores muito fortes, tá? Muito vibrantes, por conta até da... Assim, são várias questões, né, nesse caso. A questão até de manutenção um pouco, é um prédio, assim, por ser um prédio que vai passar por uma questão de custo público, né, de orçamento público, ele não podia ter uma gama de cores muito grandes, então a gente trabalhou com 4 tons, mas a gente, como eu falei, a intenção foi destacar, né, um bloco do outro para a pessoa poder ter um pouco aquela noção mais individual da casa, né, de poder chamar, putz, aquele é meu bloco, conseguir apontar, né, pro... Desculpa que pulou aqui um aviso de Adobe. E daí aqui a ideia de poder segmentar um pouco e criar um ambiente mais dinâmico mesmo. A gente seguiu cores que são próximas, né? Ela acaba formando uma espécie de um gradiente, porém a gente acabou misturando elas e vocês podem ver até que de cima para baixo existe uma composição de um amarelo indo até um roxo, e aqui a gente inverte um pouco, mas aqui nos corredores não, né? Daí as cores já se misturam, você não tem essa noção um pouco de arco-íris, né? Esse aqui foi o resultado do projeto. Aqui a Coab, como era outra gestão, não recebeu a pintura, mas você vê como se destacou, né, um prédio do outro e como isso aqui ganhou uma certa riqueza, né, visual muito mais interessante. Esse projeto tem uma história muito legal que eu vou contar, que é o seguinte: quando a gente apresentou esse projeto pela primeira vez para a prefeitura não aceitou o projeto. Eles tiveram muito preconceito pelo uso das cores muito forte, acharam que estava muito arco-íris, tiveram um preconceito mesmo, até fizeram comentários bem assim pejorativos sobre o projeto. Daí você entende também que a cor envolve também uma questão política, né? Não além da questão do gosto, você vê que assim tocou em questões simbólicas, políticas lá para a prefeitura que eles não gostaram, né? Eles associaram isso com algumas questões que não foram do agrado deles. Daí a gente ficou num super impasse, a gente resolveu ir apresentar um projeto para a comunidade. E lá não teve, assim, dúvida, né? O pessoal olhou, adorou o projeto, queria escolher a cor de cada bloco, cada um queria escolher sua cor, tal. Adoraram, e daí, depois dessa conversa, a prefeitura não teve mais como voltar atrás e a gente acabou conseguindo validar o projeto. Então, para ver como que a questão da cor envolve também até uma questão política. Até lembrei outro dia, a gente estava fazendo uma pintura de garagem para um projeto em Brasília, a gente recebeu um comentário do cliente pedindo para não usarem cores na garagem de partidos políticos, né? O que é um pedido um pouco absurdo, né? Já que os partidos se apropriam de inúmeras cores, mas para você ver
como também a carga simbólica que a cor traz, né? Que eu acho bacana falar. E aqui era um antes, né, de como era esse Singapura antes e como ele ficou depois da pintura, como ele trouxe um ritmo muito mais interessante e, de certa maneira, requalificou o espaço para quem mora lá. Enfim, a gente teve depois, né, conversas com eles e todo mundo ficou muito contente, ajudou a mudar um pouco, até a energia mesmo. Eu falo energia assim porque a gente não mudou, né, a arquitetura, não mudou a situação econômica exatamente dessas pessoas, mas a gente trouxe uma qualidade, uma qualidade de um pensamento cromático muito legal e teve um resultado muito positivo, e eles acharam muito positivo também. Então aqui algumas imagens do... E como eu falei, muito barato, se a gente for pensar que isso é só tinta sobre massa, né? Por mais que isso envolva quilos e quilos de tinta, enfim, é um custo-benefício muito, assim, de transformação. Com muito pouco se transforma muito, E aqui eu já vou partir para o Lidiane 3, Jardim Lidiane 3, que é um prédio novo construído, vizinho a este. Até vou voltar aqui na primeira foto, a gente pode ver as marcas aqui do terreno, onde se já tem aqui a fundação desse Lidiane 3, que é um projeto totalmente novo, mas também de habitação de interesse social, né, para público de baixa renda. E esse aqui é o projeto de arquitetura é do Andrade Moretin, e aqui a gente tinha um raciocínio que foi muito desenvolvido junto com os arquitetos, né? O que era um pouco da diretriz de projeto? O projeto no começo eram grandes, né, basicamente eram esses blocos, tá? Aqui eu vou chamar de 3 grandes lâminas, tá? Que tem, e no começo eram 3 grandes lâminas com uma circulação externa. No final eles botaram toda a circulação do edifício para dentro e meio que dividiram essas lâminas. Então a gente, de certa maneira, fez uma interpretação dessa leitura de projeto um pouco parecida com esse diagrama. Isso quando eu falei até no começo um pouco da intenção. Então o que era a intenção? Era, de certa maneira, reproduzir também através da cor um pouco da intenção dos arquitetos, que foi quase que abrir esse prédio ao meio para poder tacar toda a circulação dentro. Então a gente pegou um pouco, chama daquele conceito de fruta mordida, né? Que é quando você tem uma casca e você tem um interior com outra cor, onde você consegue evidenciar muito bem essas duas lâminas que abriram, né, e ficou exposta essa víscera do prédio, né, que toda essa circulação, enfim. Então essa foi um pouco a nossa intenção através do projeto de cor. E as cores, por acaso, como é um projeto muito próximo daquele primeiro Lidiane, a gente usou as mesmas 4 cores do projeto, tá? Essas cores mais intensas, até pela relação que eu falei com as cores dessa construção mais vernacular da favela, para ser cores mais intensas e mais vivas, mais vibrantes mesmo. E aqui um pouco da ideia também do projeto, onde a mudança de cor se dava tanto para o pavimento, quanto também pela mudança, daí é uma coisa interessante que eu vou mostrar, pela mudança da unidade. Então a cor não só evidenciou uma questão de uma intenção nossa em mostrar todo esse miolo do prédio, né, abrindo, mas ele também mostra um pouco da arquitetura por dentro, porque você sabe que algumas vezes a divisão da cor acontece bem na divisa de uma planta, né, de um lote, de uma planta de um apartamento para o outro. Então você também tem uma leitura do que acontece no interior dessa arquitetura através da cor, né? Então ela está evidenciando também um pouco desse empilhamento e das dimensões do projeto de arquitetura. Algumas vezes a gente mistura, né, como vocês podem ver, então a gente mistura 3 apartamentos, mas a mudança de cor sempre ocorre na divisa de um apartamento para o outro. Então vocês podem ver aqui acaba, no laranja acaba um apartamento e começa o outro, coisas que talvez se fosse uma pintura única você não teria essa noção dessa construção de arquitetura. E vocês podem ver como os elementos construtivos são importantes à cor. Você vê que os elementos metálicos, no caso da circulação, recebem um grafite para se destacar da alvenaria. A pintura ela para nas vigas, tá? As vigas aqui, infelizmente, não são de concreto aparente, também tiveram que ser pintadas por uma questão de incêndio, enfim, proteção e tal. Mas você vê que a cor para e deixa esse elemento também que era importante para os arquitetos. Isso, até em conversa com os arquitetos, era importante ter essa evidência da estrutural do prédio. Então a gente gosta também, quando nesse caso, que você olhasse o prédio e entendesse muito bem a montagem estrutural, o sistema construtivo. Então vocês podem ver que a cor é balizada por cima, ela não invade a viga. Você vê que a pintura metálica da cobertura é branca. Então você vê que cada um elemento recebe aqui a pintura da caixilharia igual da circulação dos metais. Então você vê que cada elemento de uma cor acaba evidenciando um sistema construtivo diferente, evidenciando
uma parte diferente do projeto. E aqui é engraçado, você vê de dentro de uma lâmina olhando para a parte externa, né, de outra lâmina. Então você vê essa diferença muito grande, o que é legal, porque a parte externa geralmente está voltada para o ambiente urbano, onde a gente tem também muito elemento, né? Como eu falei, tem a favela, o carro passando pela marginal, a árvore, o céu, enfim. E realmente a gente quer uma coisa mais neutra. Para a parte de dentro do prédio, onde você se vê menos esses elementos externos, a gente pôde extrapolar mais com a cor e ser mais vibrante com ela. Então também tem um pouco desse raciocínio por detrás. Então é legal para a gente ver como um simples, que o que parece um simples projeto de cor envolve todo um raciocínio, estrutural, construtivo, importante. Aqui é a brincadeira, né, das 4 cores juntas. Aqui um pouco mostrando a diferença da parte externa do prédio para a parte interna. Aqui também. A gente acabou levando essas cores, elas dobram também para essas empenas internas, né? Então, de certa maneira, essas duplas de cor também acabam conformando padrões para cada uma desses blocos, né? Então, esse bloco é o cereja e amarelo, o outro é amarelo e roxo, o outro é laranja e roxo. E aqui essa relação que eu falei, né, com a construção logo da frente, né, são esses puxadinhos, bem colorida. Então, você vai ver que a fachada externa do prédio tem muito menos cor, até para não brigar tanto e não competir com essas cores que já tem no entorno. E isso só aparece nas frestas mesmo dessas aberturas, o que eu acho bem bonita essa relação. E, de certa maneira, traz um pouco dessa vibração muito rica, né, desse ambiente da favela, que é impressionantemente bonito, né, quando a gente fez várias visitas, então é muito interessante como eles usam a cor, né, até pela essa questão que eu falei de baixo custo, você vê que muitos não revestem, né? Os barracos muitas vezes estão no tijolo, não são revestidos, e muitas vezes a tinta é um bom escape, um bom acabamento para esse tipo de situação. Aqui o Pop Madalena, aqui já é um projeto cromático que a gente fez para um edifício residencial, tá, do mercado imobiliário, também em Andrade Moretim. E aqui é bem interessante, porque esses painéis são móveis, eles correm na fachada, então esse ritmo, a gente achou bem interessante criar uma fachada muito vibrante nessa área externa, em contrapartida aos elementos verticais, que são todos fechamentos metálicos iguais aos dos painéis, só que na cor do metal, então você tem essa casca metálica das prumadas verticais aqui mais austera, e os painéis formando esse ritmo mais vibrante. E é muito bacana para a gente ver como isso se destaca, né, no ambiente da cidade. Aqui é o esquema cromático que eu montei antes de apresentar o projeto. Então, eu gosto muito, para fazer os testes cromáticos, eu quase que construo ferramentas que eu chamo de metodologia de testes. Ou seja, eu faço agrupamentos de cor e monto bases para poder trocar facilmente e testar essas cores. Então aqui eu planifiquei o prédio inteiro, formei o ritmo das 4 cores que eu queria para entender como que essa dinâmica de cor funcionaria. Então, de certa maneira, a gente acaba construindo metodologias e ferramentas para poder testar essas cores na escala urbana do projeto. Então a gente acabou usando todas essas cores, e esse é um projeto muito completo, porque aqui, eu vou até voltar, toda essa parte aqui que está com 2 tons de cor, né, bem próximos, né, quase monocromáticos, mas com uma pequena diferenciação, é de toda a circulação interna do prédio, que a gente pode ver aqui. Então você tem toda essa casca mais metálica, e aqui essa parte mais interna, infelizmente esse fechamento de vidro veio posteriormente, por uma questão de vedação, essa circulação era aberta, então você tinha mais presença ainda dessa cor. Então a gente não só trabalhou toda a fachada interna, como levamos essa cor para essa parte das circulações. E a área comum do prédio, a gente resolveu pegar dessas tonalidades dos painéis e levar para toda... essa aqui é a parte da circulação, a gente trabalhou sempre com esses 2 tons muito próximos, então a ideia aqui era ter um ambiente mais ou menos monocromático, mas para poder destacar um pouco as portas, as numerações, a gente trabalhou com um tom abaixo ou um tom acima das cores de fundo. Então, gerando nessa imagem dá para ver, talvez gerando um ambiente bem uniforme, quase monocromático, mas que de perto tinha bastante nuance de tons monocromáticos. E nas partes de área comum e garagem, a parte do térreo para baixo, a gente trabalhou com cores mais escuras, um grafite quase preto, e o cítrico da fachada em amarelo. E aqui a gente tem um detalhe interessante da garagem, onde a gente resolveu destacar a infraestrutura em vez de escondê-la, né? Então a gente pintou ela inteira nesse tom mais amarelo-limão,
destacando ela sobre o fundo de concreto aparente, o que foi muito bonito. Então aqui nesse caso a nossa intenção não foi esconder a infra, e sim destacar ela. Aqui o Box 298, um projeto também cromático de fachada que a gente fez também para Andrade Moretim, um edifício comercial, e também feito de fechamento metálico, tá? E aqui no caso as cores, a gente teve uma certa liberdade de cor, porque a cor veio de um catálogo, que é o catálogo RAW. O catálogo RAW, uma espécie de Pantone também, é um catálogo que serve de referência para a cor, muitas vezes usada em estruturas metálicas, tá? Muitas vezes quando você vai escolher cor para pinturas metálicas, o fornecedor, na maioria das vezes, vai te pedir o catálogo, a cor do RAW. Então, mesmo que ele use uma cor automotiva fabricada pela Coral e tal, o RAW é a nossa âncora, o nosso porto seguro, onde a gente vai poder falar a mesma língua, né? Da mesma maneira do Pantone, que eu vou dizer que o vermelho que eu estou vendo é o mesmo vermelho que você está vendo, é o código que eu vou te passar, né? Então, para essas pinturas metálicas, muitas vezes a cartela que a gente usa é a RAW. Então, a cartela é uma cartela relativamente rica, com bastante cor, então deu uma certa liberdade cromática para a gente, diferente daquele do João Moura que eu mostrei, que eram das fórmicas, né, onde a nossa cartela era muito mais reduzida, né, devia ter 10 cores para usar. Aqui no catálogo RAW a gente deve ter mais de 100 cores para poder usar. E era um prédio, e aqui mais uma vez o nosso diagrama, tá, que como eu falei, que eu sempre faço as montagens para poder testar as cores. Aqui já as telhas que vieram pintadas do fabricante, tá, em obra, para a gente poder ver as cores, enfim, ver ela no ambiente da obra. E aqui já o projeto executado. E o que é interessante desse projeto? Primeiro, até pela estrutura, pela filosofia, enfim, pela própria característica estética dos projetos da Andrade Moretim, onde eles gostam de esconder pouco, né, da arquitetura. Vocês podem ver que as instalações estão aparentes, a estrutura de concreto do prédio é aparente. Então a gente buscou uma referência mais industrial. Então você pode ver que a gama de cores que a gente escolheu, ela remete um pouco àquelas cores, quando você vai no Porto de Santos, por exemplo, aquelas cores de container, né? Para fazer menção um pouco a essa arquitetura um pouco mais crua, mais industrial. Então isso foi até um pedido dos arquitetos, que a gente fizesse uma menção a cores mais relacionadas à indústria, enfim, cores mais vivas também, mas relacionadas. E a gente pegou uma gama de cores muito próxima dos containers, né? A gente pegou um monte de foto do Porto de Santos, foi pegando cores que se destacam. E tem mais uma coisa bonita que eu acho aqui. Se vocês repararem, a questão que eu falei, como também muitas vezes a cor assume uma função de programa. Cada cor aqui evidencia exatamente um conjunto. Então, tudo que está aqui com a telha azul é o espaço de um conjunto comercial. Então aqui, através da cor, você consegue entender toda a divisão, enfim, todo o programa de conjuntos do escritório. Você pode ver aqui que aqui na frente, basicamente, você pode quase contar o número de conjuntos por essa foto, né? Aqui a gente está falando de uma planta com 4 conjuntos por andar, 2 de frente e 2 de fundo, né, pelas cores. Então, a gente está falando aqui 16 conjuntos nesse prédio. Então, você está vendo como a cor, logo de cara, ela desmontou e evidenciou todo o sistema construtivo e todo o programa também de distribuição dos conjuntos no prédio, né? Então, eu gosto bastante. Aqui as imagens internas daquele vão central, olhando também essas cores vibrantes da telha metálica. Por último, acho que, se eu não me engano, esse é o último que eu vou mostrar, antes de passar para a apresentação, para aquela apresentação que eu falei do último projeto cromático que a gente fez, que é a Passarela de Congonhas. Esse é um projeto gráfico que a gente fez junto com o Estúdio Artigas e o H2C Arquitetura, que era também a requalificação, a reforma, né, requalificação e reconstrução da Passarela de Congonhas, que era uma passarela que foi construída pelo Vila Nova Artigas, o arquiteto, na década de 60, se eu não me engano, né? Eu não vou lembrar exatamente a data que inaugurou, e a passarela foi reconstruída com estrutura metálica, porque a estrutura de concreto já estava caindo aos pedaços, enfim. E ela faz essa conexão, né, do aeroporto para o terminal aqui de ônibus. E o que acontece, que é super importante, né? Ela passa pela Washington Luiz, que é o corredor norte-sul de São Paulo, ou seja, ela não só conecta uma via que cruza São Paulo inteira, né, ela conecta esse pequeno terminal ponto de ônibus de uma via que cruza São Paulo inteira ao aeroporto, que conecta ao Brasil inteiro e América do Sul. Ou seja, uma simples passarela que mais ou menos 10 mil pessoas passam todo dia nessa passarela, você vê a quantidade de pessoas que passam, mas uma simples conexão urbana
faz uma conexão quase que nacional e distribui, através dessa pequena passagem, distribui um fluxo para esse corredor norte-sul que distribui quase, cruza São Paulo inteira. Então é engraçado como todo o fluxo quase do Brasil passava por essa pequena passarela. E a gente, por sorte, ela estava locada de maneira ortogonal aos pontos cardeais, né? Então foi uma grande coincidência. Então a gente usou ela também como uma grande bússola urbana, né? Então a gente usou ela como uma espécie de uma bússola urbana. Então fizemos as indicações do que é o centro, onde está sul, onde está bairro. Para quem chega na cidade, né? Um pouco lúdico, né? Não é tão, diria, não é tão funcional assim, mas é uma informação que a gente gosta de trazer. E aqui a questão também do uso da cor, que veio, na verdade, até dos arquitetos, tá? Não veio nem tanto do escritório. A gente fez mais a inversão cromática de aplicar o grafite sobre o amarelo e o amarelo sobre o grafite nas partes gráficas. Mas o que eu acho interessante, que vocês podem ver que toda a estrutura metálica mais vertical e de viga recebe esse grafite. E todos os fechamentos de chapa, toda essa grande fita de fechamento que conforma a passarela recebeu esse amarelo destacando, né, toda essa passagem. Então, mais uma vez, como a cor é usada para destacar certos elementos e evidenciar certos sistemas construtivos, né? Então, a gente gosta muito quando a cor exerce um pouco essa função de poder potencializar a estrutura, né, o raciocínio de concepção, de conceito do projeto de arquitetura. E aqui já, mais uma vez, aquela potência que eu falo do uso da cor junto com os outros complementares com o projeto de luminotécnica. Então, essa passarela de noite, ela se acende inteira por dentro, então você vê, ela forma esse grande túnel amarelo que cruza a Washington Luiz aqui. Enfim, é um trabalho que eu acho bem bonito e tem essa brincadeira também da luz acender esse ambiente por dentro à noite, né? Então, essa foi a primeira parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei até como que é a dinâmica, se eu já posso ir para outra, se vocês querem comentar alguma coisa dessa apresentação, enfim. Não, eu acho que pode ir para outra, depois aí a gente conversa sobre tudo. Tá bom, eu vi que já foi quase... Esteja muito cansado e queira não, uma pausa. Não, eu já estou bem aqui, inclusive já foi 1 hora quase de apresentação, então vamos continuar aqui para sobrar um tempo para a gente conversar também. Perfeito. Então só vou passar aqui para essa outra apresentação. Essa outra aqui foi engraçado, porque eu e um arquiteto de escritório, que é o Marcelo, a gente está trabalhando nesse projeto atualmente. E eu não ia nem, por a gente ainda estar em desenvolvimento e tal, não pensei em usar ele, né, para apresentação. Só que o estudo preliminar dele, eu gosto tanto desse projeto. No final, achei tão bom mostrar um pouco de realmente como eu levo isso para um cliente, né? Achei que também pudesse ser interessante passar um pouco, mostrar um pouco dessa nossa experiência, de como a gente apresentou e como a gente fez a leitura desse projeto e como a gente apresentou ele, esse estudo conceitual, para o nosso cliente. Então aqui se trata de um conjunto habitacional também que a gente chama de HIS, né, de habitação de interesse social, de instrumento particular, né, de uma incorporadora, porém é para um público de baixa renda, né? O HIS eu não sei se é até 9 salários mínimos ou até 15, enfim, tem um limite de renda, né, para você poder entrar no programa de aquisição desses tipos de apartamento. Então ele fica também, de novo, ele fica muito próximo a um viaduto que é a Radial, tá? Que é também uma passagem muito, que é o viaduto da Radial Bresser, que é muito dinâmico, assim, a quantidade de veículos que passa diariamente aqui é enorme, então ele fica nesse lote também exposto aqui para essa, também como o prédio do João Moura que eu falei, com uma grande tela aí que se expõe para esse viaduto. E esse aqui é o projeto, eram 2 lâminas, tá? Se eu não me engano, são quase 14 pavimentos, eu não lembro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acho que 14 pavimentos. Por ser um produto, né, um edifício de baixo custo também construtivo, né, porque ele é para um público de baixa renda, então ele tem sistemas construtivos mais simples, ele se dá através de alvenaria mesmo, né, parede estrutural de alvenaria, de bloco, ou seja,
essa fachada ela vai ter que ser toda maciada, e a única coisa que, assim, quando a gente foi chamado para fazer um projeto de pintura mesmo, a gente não ia interferir na arquitetura do prédio, a arquitetura já foi dada para a gente, então a gente tinha que requalificar e transformar esse edifício só através da pintura sobre a superfície, né, sobre essa massa. No caso até vai ser uma tinta, que a gente chama de uma textura, que hoje no mercado é uma espécie de uma tinta, mas que já funciona como uma capa protetora para o prédio, né? Ela é um pouco mais cara que uma tinta, mas ela não demanda uma manutenção tão esporádica, ela tem uma manutenção muito mais... ela aguenta muito mais, né, assim, as intempéries. Mas isso é o que foi dado para a gente. E daí, a gente também... Essa aqui é a elevação do prédio. As únicas marcações que a gente tinha eram as marcações das juntas de dilatações horizontais. Isso era a única... Fora isso, a volumetria do prédio, as aberturas de varanda e o ritmo de janela, né? A gente tinha todos esses elementos. Então, isso foi um pouco da nossa base de estudo para entender como que a gente ia atuar nesse projeto. Tanto entender essa estrutura da arquitetura, né, que foi dada, entender onde que acontecia essa junta. Esse projeto tem uma coisa muito interessante, né? Para vocês terem uma noção, a gente tinha que contabilizar, por exemplo, nesse projeto, ele tinha que ser muito racional. Vou até contar aqui um pouco. Aqui são as referências que a gente trouxe, que a gente costuma botar em estudos quando a gente vai apresentar para um cliente, assim, tem um pouco da nossa pesquisa. Então, aqui alguns conjuntos de habitação social, alguns mais de mercado padrão, não tão popular. Alguns bem conhecidos, tá? Aqui de São Paulo, Jardim Edite, o de Heliópolis do Riotac, esse, se eu não me engano, é o MMBB com mais um outro escritório que eu não vou lembrar. Esse, se eu não me engano, é o do Bizelli também. Você vê que cada um faz um uso muito próprio e diferente de cor, com suas características, né? Esse resolveu evidenciar todo o corte de circulação com uma cor e as prumadas verticais. Esse resolveu fazer um ritmo só nas janelas, enfim. Aqui um estudo já de mercado, mas de projetos internacionais, né? Assim, tem inúmeros projetos, se não me engano, esse aqui até o do Le Corbusier, que tem as varandas pintadas, não vou lembrar direito de cabeça, alguns com os painéis ventilados, fórmicas, alguns com fechamentos, outros só com pintura. Alguns projetos nossos que a gente mostra para o cliente, né? Um pouco para mostrar os nossos trabalhos, alguns que eu mostrei para vocês. E um pouco do conceito. Então, o conceito que era? Aqui é a visão bem de quem está no viaduto. A gente queria diluir um pouco essa massa do prédio. Essa era um pouco da nossa intenção. Então, era criar uma espécie desse gradiente que diluísse um pouco o peso do prédio. Então, a ideia inicial ter um gradiente suave, porém, como fazer esse gradiente usando um número bem reduzido de cores? Porque, de novo, a gente tinha uma limitação de custo no projeto. Então, a gente fez esse gradiente através do uso básico quase de 3 cores para uma lâmina e 3 cores para outra. Depois eu vou mostrar os estudos. Mas o que tinha que ser, né? Assim, o que norteou um pouco o que eu vou falar? A execução tinha que ser intuitiva e racional, ou seja, ela tinha que ter um custo baixo, ela tinha que ser fácil de executar, tinha que ser fácil de ler, muito racional. O projeto tinha que ser replicável e modular, ou seja, esse sistema poderia se adaptar para outros conjuntos. Então, a gente teve que pensar num projeto de cor que pudesse ser replicável também e não fosse muito singular e único para aquela situação. A gente até poderia fazer uma variação cromática das cores usadas para aquele entorno, mas que ele seguisse o mesmo tipo de paginação, o mesmo tipo de execução para que a gente pudesse replicar esse sistema em outros prédios, logicamente que a arquitetura fosse similar. E a estética que criasse essa dinâmica e que fosse muito marcante na paisagem urbana, ou seja, trouxesse destaque e que marcasse esse projeto como sendo também um projeto de destaque nesse entorno. Então, a primeira coisa que a gente fez foi achar os eixos estruturais do prédio. Então, qual foi a primeira pesquisa que a gente fez aqui? Ele é essa grande massa. O que daria aqui para a gente fazer de maneira intuitiva? O que poderia delimitar os eixos? A própria arquitetura e as próprias aberturas do prédio. Então, todos os nossos eixos, a criação das nossas áreas de pintura, da nossa diretriz de pintura, se deu através da análise dos eixos. Por que eu digo isso? Porque a gente não quis criar nenhum tipo de linha de mudança de cor ou demarcação que não tivesse atrelado com a arquitetura. Por que eu falo isso? Porque até assim foi feito um cálculo assim até da maneira que esse prédio fosse pintado. Se o equipamento fosse um balancinho, onde o pintor fosse descer de cima para baixo, estava sendo contabilizado o número de descidas que ele ia dar. Isso entrava no nosso custo de projeto, para vocês terem uma noção. Se o equipamento fosse mais horizontal, ele ia da esquerda para a direita, ou seja, talvez fosse outro raciocínio de projeto.
Então, até para entender como a maneira que o pintor vai executar a obra também ajudou a gente a definir um pouco do nosso raciocínio gráfico aqui. Então, acho legal a gente também, voltando àquela coisa que eu falei no início da palestra, de como a nossa intenção, desejo, também está atrelada a questões de execução, a questões da nossa mão de obra, a questão de ferramenta e equipamento. Não só, né, de um desejo de quero esse prédio de tal jeito. Muitas vezes você está tendo que encaixar a sistemas construtivos, a metodologias de mão de obra, enfim. Então, esse foi um jeito também de usar a própria arquitetura como nossa referência. Então, esses eixos que a gente criou no projeto e transformou nesse sistema, que são quase como se fossem painéis, imitam painéis, mas não são, foi feito com base nos eixos dados pelas janelas. Ou seja, isso tornou o projeto, de certa maneira, quando eu falei para uma execução intuitiva, porque você não precisa tirar nenhuma medida desse projeto, as medidas já são dadas para a arquitetura, então você vai bater todas as prumadas verticais a partir das aberturas de janela. As prumadas horizontais já são dadas pelos frisos de dilatação das lajes, então você já tem todo o grid que a gente formou, que a nossa base de pintura foi dada para a arquitetura, sem ter que fazer nenhuma cota no projeto. Então, quem for executar esse projeto não vai precisar cotar ele, basicamente a gente vai mapear só as cores e todas as divisões e mudanças de cor que eu vou mostrar. Esse aqui foi o resultado final do projeto. Ele vai já ser dado pela própria arquitetura. E aqui tem uma coisa interessante, pela replicação e ser fácil de executar, a gente fez essa gradação, que é um gradiente que vai da esquerda para a direita no prédio, apenas com 3 cores, né? Fazendo essa variação e usando apenas 2 tipos de modulação. Então, aqui no caso, é um andar inteiro, é um módulo, e para criar esse ritmo, o segundo andar seria o módulo B. E aí a gente vai intercalando A, B, A, B, A, B, A, B, o que também é um raciocínio para facilitar um pouco da execução, né? Então, aquele mundo ideal, você também vai ter que reduzir. Do primeiro projeto que a gente fez gráfico, ele era muito mais caótico, muito mais dinâmico. Só que, logicamente, o engenheiro e a construtora achou que isso era muito complicado para uma leitura de projeto. Então, a gente também teve que, de certa maneira, racionalizar a pintura. E aqui, mostrando como a gente preferiu, através da pintura, que, em vez de destacar a janela, a abertura e criar essa diferença, né, porque ela tinha diferente altura em relação à abertura das varandas, a gente preferiu assumir que as janelas iam virar painéis sem cor cinza, ou seja, na distância, a janela acaba se camuflando com essa pintura cinza e você acaba verticalizando e conformando quase esse painel de piso-teto no projeto. Então também foi um raciocínio que a gente usou para conformar um projeto mais limpo, eu diria, e de mais fácil leitura, e que você não tivesse esse ritmo de janela, essa abertura, né, essa altura de janela, ela ficasse diluída através dessas alturas entre lajes. E aqui já o estudo cromático do prédio, aqui já são as 2 lâminas e um estudo de 3 cores. A gente achou interessante fazer uma passagem, já que eles eram lâminas bem separadas, né, blocos separados. A gente achou interessante separar, fazer um bloco azul, outra lâmina verde, deixar as empenas externas na cor cinza mesmo, a gente só vai pintar a fresta, que depois eu vou mostrar para vocês, e fazer essa gradação de 3 cores, indo para uma cor mais pastel, onde elas quase se unem, né, elas se tornam quase próximas, e vai se distanciando para uma cor verde. Então as 2 lâminas acabam compondo também um gradiente numa escala maior do prédio. Então esse aqui foi o resultado final do projeto. Eu tenho 2 versões cromáticas, essa foi que o cliente acabou escolhendo. A gente acabou só pintando também o azul aqui nas aberturas das janelas laterais, tá? Não a empena inteira. Isso também tem um raciocínio um pouco, né? Quando a gente deixou essas empenas cinzas, também tem um pouco essa noção de que quase o prédio ele é um monte de peça e que ele foi depois, quase que essas paredes vieram depois, e apertaram essas pecinhas, que não é verdade, né? Porque o prédio foi feito de cima para baixo, laje a laje, mas ele dá um pouco essa sensação que até subverte um pouco a sensação de como ele foi construído, né? Ele parece quase que um encaixe de pecinhas de Lego dentro de um frame mais sóbrio, cinza mesmo. E você pode perceber que as cores nesse ângulo onde você não consegue perceber, as lâminas são separadas, mas aqui a gente não percebe por conta do ângulo, e você vê que é legal porque a gente acabou conformando um mesmo padrão que acaba misturando as cores e para quem olha de longe,
não evidencia tanto essa lâmina da outra, acaba, vou mostrar em outros ângulos aqui, ele acaba conformando meio que um gradiente único para as duas lâminas do prédio, né? Aqui, quando a gente olha de longe já, né, uma visão de longe, a massa acaba se unificando um pouco mais e formando um gradiente de escala mais urbana. Aqui já uma foto renderizada mais realista, né, feito por um outro escritório, já com base no nosso projeto, mas já para entender até da relação com o entorno, dessa massa verde que tem embaixo. Até vou falar uma coisa interessante, no início o gradiente ele era de cima para baixo, não da esquerda para a direita, só que a gente entendeu que essa massa verde cobria tanto a base do prédio, que o gradiente não teria tanta visibilidade, você não veria ele de maneira integral se ele fosse de cima para baixo. Então também o entorno, o estudo do entorno também acabou definindo a direção desse gradiente, então também é uma coisa interessante de entender também como o entorno, a geografia ou a posição dele na cidade também muitas vezes influencia para a tua escolha de cor. E aqui o segundo estudo que eu gostava bastante também já das cores quentes, que também a gente tem que entender que isso também vai passar por um estudo de pesquisa de conforto térmico, por exemplo, se essa fachada vai esquentar muito com o sol ou não. Então é mais uma nuance, mais uma condicionante na hora de fazer um estudo de cor para a fachada, né? Além de que a gente falou, né? Custo, produto disponível no mercado, geografia, você ainda tem a questão, né, de insolação e conforto térmico, então você vê que aquela ideia inicial nossa de projeto, ela tem que ser, né, ela vai passar por muitas condicionantes até chegar no resultado final. Aqui os outros ângulos, os mesmos, né, anteriores de projeto. Esse projeto até foi engraçado, porque a gente já sabia mais ou menos qual seria o material usado pelo o engenheiro da obra já deu as possibilidades dos revestimentos, então a gente já foi, antes de ficar assim, imaginando 1000 possibilidades de cor, a gente já foi fazer uma pesquisa dos materiais disponíveis no mercado antes e depois aplicamos isso no modelo, para não ter uma surpresa ingrata de trabalhar com cores maravilhosas no modelo de computador, chegar no mercado e ter que podar tudo porque a cor não existia. Então, nesse caso, a gente inverteu. A gente fez a pesquisa das cores disponíveis e que eram compatíveis ao projeto, que foram indicadas pelos próprios engenheiros do projeto. Então já pegamos uma cartela de cor própria já para esse tipo de construção. Então a gente sabia que a gente não podia, do que a gente está vendo aqui, a gente sabia que era muito próximo do que pudesse ser exequível. E aqui exatamente o que eu mostrei para vocês. Isso aqui é interessante, como essas cores da fachada, eu esqueci dessa parte, acabaram transcorrendo para a circulação interna do prédio. Então aqui é um diagrama, né, mostrando a planta de uma das lâminas, a gente fez todo o projeto gráfico nas fachadas externas, e nesses 3 pontos de abertura, onde são os pontos onde a circulação chega no final da lâmina e você tem aberturas de luz, a gente resolveu entrar um pouco com a cor para dentro do projeto. Então a gente pegou as 3 aberturas da circulação e fizemos que as cores da fachada entrassem um pouco para a circulação. Então a gente acabou destacando tanto as prumadas verticais, que é a parte de circulação do elevador, quanto os fundos do corredor. Então, como esse projeto gráfico da fachada entrou para dentro do projeto. Eu acho bonito isso, porque também mostra um pouco desse raciocínio de dentro e fora, né? É um projeto também bem completo, que eu gosto muito, onde a gente também fez todo esse trabalho externo e interno cromático. E aqui, como aquelas cores quentes entraram para dentro. Pronto. Eu vou só parar aqui o compartilhamento com vocês.